Olá e bem-vindos! Hoje, nesse dia tão especial, a solenidade do Natal do Senhor, a liturgia nos faz um convite um tanto inesperado. Um convite para ir além da manjedoura, além daquela cena que a gente conhece tão bem. Nós vamos mergulhar juntos no prólogo de São João, que é o evangelho da missa do dia de Natal, para tentar entender o verdadeiro coração desse mistério. E já começamos com tudo. Essas palavras, gente, elas são poderosíssimas. Elas nos levam para muito, muito longe do presépio de Belém. A gente é transportado para o coração da eternidade, para um momento antes mesmo que o tempo existisse como a gente conhece. Pode parecer um pouco curioso, né? No dia de Natal, em vez de ouvir a história do nascimento, a liturgia nos apresenta essa contemplação quase vertiginosa. Mas a razão para isso é muito profunda. A Igreja não quer apenas nos contar como o Salvador nasceu, mas quer, acima de tudo, revelar quem é aquele que nasceu naquele presépio. Uma boa forma de pensar nesse prólogo é como se fosse a abertura de uma grande sinfonia, sabe? Nesses primeiros 18 versículos, São João já nos apresenta todos os grandes temas musicais: luz, vida, glória, graça, verdade. Temas que vão ecoar e se desenvolver por todo o evangelho dele. É como se ele nos desse um trailer, revelando a identidade divina de Jesus desde o primeiríssimo instante. Então, como é que essa sinfonia começa a se desenrolar? Bem, a primeira parte do prólogo faz questão de estabelecer, sem deixar nenhuma dúvida, a identidade do verbo, ou logos em grego, antes mesmo de qualquer coisa ser criada. E aqui está, talvez, a grande virada de chave que São João nos dá. O Logos não é uma energia cósmica, uma força impessoal, nem uma ideia abstrata de filósofo, como muita gente pensava na época. O evangelista nos mostra que o Logos é, na verdade, uma pessoa divina. O que São João faz aqui é simplesmente genial. Ele pega dois mundos e os une. De um lado, o conceito hebraico de Dabar, a palavra de Deus que cria, que age, que tem poder. Do outro, o conceito grego de Logos, a razão, o princípio que organiza todo o universo. Ele eleva essas duas ideias e as une numa única pessoa divina. E o texto nos dá três afirmações que são a base de tudo. Primeiro, estava com Deus. Isso nos mostra que ele é distinto do Pai, uma outra pessoa. Segundo, era Deus. Isso afirma que ele tem a mesmíssima natureza divina. E terceiro, tudo foi feito por ele. Isso confirma que ele não é uma criatura, mas sim o próprio Criador de tudo. Ok, agora que a identidade do verbo está bem estabelecida na eternidade, o prólogo nos joga no meio do grande drama da história. O conflito que acontece quando essa luz divina, que é a própria vida, entra no mundo que está marcado pelas trevas. Gente, essa frase é de uma profundidade incrível. O verbo grego original usado aqui, katelaben, tem um duplo sentido fantástico. Ele significa que as trevas não conseguiram compreender a luz, mas também, e talvez mais importante, que elas não conseguiram vencê-la, dominá-la. Já é um anúncio da vitória inevitável da luz. Então, a pergunta que surge naturalmente é: tá, mas como essa luz que existe desde sempre se manifesta aqui na nossa história, no nosso tempo, de um jeito que a gente possa ver? A sinfonia se move da eternidade para a história humana. E aqui está o coração da tragédia humana. O Criador veio para o mundo que ele mesmo criou. Veio para os seus, o seu povo escolhido, o povo da aliança. E a resposta? A rejeição. O mundo não o reconheceu. Os seus não o acolheram. Mas então, chegamos ao clímax, ao momento mais forte de toda a sinfonia teológica. Este versículo aqui é o fundamento de todo o mistério do Natal. É a afirmação mais radical, mais chocante e mais transformadora de toda a fé cristã. E o Verbo se fez carne. Uma frase curta, simples, mas que muda absolutamente tudo. Aquela palavra eterna, divina, que criou o universo, assume a nossa humanidade, a nossa condição frágil. E é muito importante a gente entender o que carne, ou sarx, significa aqui. Na Bíblia, não é só o corpo físico, se refere à nossa condição humana por inteiro, com toda a nossa fragilidade, nosso limite de tempo, nossa mortalidade. O Verbo assumiu tudo isso, sem exceção. E a continuação "e habitou entre nós" tem uma ressonância fantástica. O verbo grego aqui significa literalmente armou sua tenda.
É uma referência direta à tenda do encontro, lá no deserto, onde a glória de Deus habitava com o povo. O que João está dizendo é que agora a carne de Jesus é a nova e definitiva tenda, o templo vivo de Deus aqui na terra. Com o Verbo se fazendo carne, o jogo vira completamente. O Deus que era invisível agora se torna visível. A glória de Deus, que antes era escondida, agora pode ser vista no rosto de Jesus Cristo. E isso, claro, transforma para sempre a relação da humanidade com Deus. E o prólogo faz uma comparação fundamental para a gente entender essa mudança. A lei, que veio por Moisés, foi como um diagnóstico perfeito. Ela mostrou para a gente a doença, o pecado, mas ela não podia curar. Já a graça e a verdade que vem por Jesus Cristo não são o diagnóstico, elas são a cura, o próprio remédio divino. E o prólogo termina com essa afirmação extraordinária, aquele desejo mais profundo do coração humano, que é o de ver a Deus, finalmente encontra sua resposta. Olhar para Jesus é ver o Pai. Ele é a revelação perfeita, completa e definitiva do Deus que ninguém jamais viu. E assim, no final dessa meditação, toda essa teologia grandiosa se transforma em um convite pessoal, um convite à adoração. E a pergunta, inspirada em Santo Afonso, se volta para cada um de nós. Diante desse Verbo que se fez carne e que hoje bate a porta da nossa vida, como está o nosso coração? Ele é um lugar de acolhida, um presépio vivo e quentinho? Ou ele é como aquela estalagem de Belém, fechada, sem lugar para ele?